Olá, dando continuidade no tema, né, dessa semana, dos pianistas que trouxeram inovações e revolucionaram o jazz, principalmente ritmicamente e esteticamente, né, ampliaram o horizonte e as formas, né, técnicas, né, desenvolvimento técnico do jazz. E eu falei no primeiro vídeo do Dave Brubeck e o seu álbum Time Out, né? Com as inovações rítmicas, né? Experimentando compassos diferentes, né? Inovadores no jazz. E hoje eu vou falar de um outro cara, um outro grande pianista norte-americano também, que é um dos meus pianistas favoritos, em geral, de qualquer tipo de música. Tá entre os meus 30 músicos favoritos também. Ele é de uma geração um pouco mais nova, né? Do que o Dave Brubeck. E também já falecido. E que deixou aí um grande legado de obras-primas, né? Do jazz. Eu estou falando do McCoy Tyner. E eu vou falar especificamente de um álbum dele que eu tenho aqui na minha coleção, que para mim ele é uma obra-prima. E é esse aqui. Horizon. Contracapa aqui, não tem nenhum desenho, mas assim, não tem nada de especial aqui. E esse álbum faz parte de uma fase muito rica e criativa do McCoy Tyner, que ele explorou a influência, né, de estilos, fusões ali, né, no jazz, com a música latina e também com até influências orientais também, ritmos árabes, africanos, né? E ele se saiu muito bem nessa exploração e gravou vários álbuns maravilhosos de uma sonoridade belíssima e uma sofisticação primorosa, né? Nesses trabalhos dessa sua fase. Aí, para falar um pouco da carreira do Tyner, o McCoy Tyner, ele era filho de pianista, né? A sua mãe era pianista e ele já desde cedo, né, criança, ele já começou a se interessar pelo piano e depois ele começou já a estudar música. E na sua cidade mesmo, na Philadelphia School Music, né? É da Filadélfia. E ele estudou música nessa escola e, como todo rapaz, adolescente, né? Na época, músico negro norte-americano,
A influência e a paixão dele não poderia ser outra, né? Senão o jazz, né? E ele não demorou muito, ele começou a se destacar pela sua habilidade, né? Técnica no instrumento. E uma das características dele é a questão da velocidade. Ele é um dos pianistas de jazz que toca assim mais rápido, um dos mais velozes que eu conheço. Que em algumas gravações dele parece que ele tem 4 braços ali, né? Como se fossem 2 pianistas tocando ao mesmo tempo, né? Tamanha a velocidade que ele tinha, né? Uma coisa incrível, né? Impressionante. E isso logo chamou atenção, né? Isso também diferenciava ele, né? De pianistas, outros pianistas, né? Grandes pianistas, né? Como, por exemplo, o Bill Evans, né? Ele era justamente o oposto do Bill Evans. O Bill Evans, o, o grande talento dele, né? O que mais destacava ele nunca foi a velocidade, né? Ele era um pianista bem mais de sutilezas, né? Era um cara bem mais econômico, né? Nas notas, nos acordes ali. E ele tinha essa delicadeza, né? Esse toque bem pessoal dele, peculiar, esse refinamento, né? No seu modo de tocar piano, que era o que chamava muito atenção, né? No Bill Evans, né? Já o McCoy Tyner, completamente o oposto, que um cara muito mais explosivo, né? Na maneira de tocar no piano ali, né? Com arpejos, né? Com muito mais velocidade e que ia mais para o lado do ritmo, né? Tinha essa característica de ser muito próximo, muito mais próximo da rítmica, né? No piano. E diferente do Evans, que já era um cara mais da harmonia e da melodia, né? Ali. Muito mais do que o ritmo. Né? Então, isso é uma das coisas que fazia, né? Fez o McCoy Tyner ser um pianista tão assim original, né? Junto com outros monstros, né? Do piano que também foram contemporâneos a ele, né? Pouco mais novos do que ele, também foram contemporâneos, como o Herbie Hancock, o Chick Corea e o Keith Jarrett, né? Então esses 4 pianistas, né? Eles se destacavam por ter essa originalidade tão impressionante, né? Cada um com o seu estilo, a sua cara, né? A música de cada um, você não jamais teria como se confundir, né? Então, quando você ouvia o Hancock, quem tem uma familiaridade com o jazz, né? Quando você ouve o Hancock, você sabe que é o Hancock ali. Da mesma forma, quando você ouve o Corea, você sabe que é o Corea. E o Jarrett é a mesma coisa, é inconfundível.
E o Tyner entra nessa galeria também, que é aquele músico que não tem como confundir. Quando você ouve um solo dele, um improviso dele no piano, não tem como você se confundir, achar que quem está tocando ali é o Herbie Hancock ou é o Thelonious Monk. Não. Você já tem certeza ali, não tem como errar, que mesmo você não conhecendo aquela música dele, mas você sabe que é ele que está tocando ali, você sabe que é o McCoy Tyner. Então isso é uma coisa incrível, né? Essa originalidade. Né? Existem músicos, e no caso do piano, né, então, existem muitos pianistas que são ótimos tecnicamente, são também incríveis, mas aí tem essa coisa que eles já não são tão originais, né? E aí quando você ouve, você às vezes confunde com outros, né? Não vou citar nomes aqui, né? Mas existe isso, né? Tem esses pianistas que eles são maravilhosos, são talentosíssimos, isso é indiscutível, tem técnica, mas já tem esse problema que eles não são assim tão originais. Que aí você acaba também, pode se confundir quando você não conhece aquela música, aquela obra daquele pianista, você pode se confundir com outro, achar que é um outro da mesma linhagem ali, né? Mesmo estilo ali, que está tocando, né? Você pode acabar se confundindo. Então, até por isso que o McCoy Tyner é um músico especial para mim, dos meus pianistas favoritos, e está na lista dos meus 30 músicos favoritos, exatamente por ele ter essa originalidade. Ele tem cacuetes próprios, né? Outra coisa também que chama a atenção dele são os cacuetes, né? Que tem aquela coisa dele repetir mesmo, né? Aquele mesmo jeito de tocar em algumas peças, depois ele repete, é um cacuete, né? Isso também o Jarrett também tinha, né? Tem, né? Tinha, né? Ele não morreu, mas ele se aposentou, né? Ele tá com um problema sério na coluna e não pode tocar mais piano. E todos eles, né? Têm os seus cacuetes, né? E isso daí não tem problema, né? Porque da mesma forma nós podemos citar, por exemplo, outros músicos tocam outros instrumentos, por exemplo, o guitarrista Pat Metheny, né? Grande guitarrista também, um músico incrível. Também depois uma hora eu vou fazer um vídeo falando dele, de algum álbum dele. O Metheny também, no caso, né? Aí outro instrumento, né? A guitarra. Mas quando você ouve, você não tem como você confundir ele com outro guitarrista. Você sabe que é ele que está tocando, que é um cara também extremamente original e que também tem esses cacuetes, né? Que você sabe que em todo o álbum dele você vai ouvir alguma coisa ali que você já ouviu, ele vai repetir, né? Que são os cacuetes, né? Isso faz parte, né? Essa é a marca, né? De cada ser humano, né? Na música não é diferente, né? E quando o músico tem um potencial, uma genialidade, assim, um talento fora do comum, até isso se torna especial. Porque você vai ouvir, por exemplo, um álbum daquele músico e você vai estar esperando realmente ouvir esses cacuetes. Ouvir ele repetir de novo aquela frase, aquele fraseado, aqueles arpejos. Porque você é exatamente isso, você acha legal isso, porque é uma coisa única dele, né? Que nenhum outro músico consegue fazer igual. É a marca dele, né? Então isso acontece em tudo, né? Na música, por exemplo, sinfônica, também acontece isso. Por exemplo, a gente pode citar o Stravinsky. O Stravinsky também tinha cacuetes na sua música.
Era a sua marca, a sua originalidade. Então tem algumas obras que a gente ouve do Stravinsky que você ouve e aquilo vai remete a outras obras. Você, quando está ouvindo, você pensa, ele repetiu isso, né? Eu já ouvi isso em outra obra dele, né? Então, isso faz parte, né? É a nossa identidade, né? A identidade de todo ser humano. E com o artista também é a mesma coisa, né? Mas voltando aí à carreira do Tyner, aí ele foi chamado para fazer parte de uma banda de jazz, o Jazztet, e ela era liderada pelo músico Art Farmer, que já era um músico já conhecido, né, no mundo do jazz. E aí, o Tyner trabalhando com o Art Farmer, ele começou a ficar bem mais conhecido nos bastidores ali do jazz. E aí ele começou a chamar atenção, e aí ele já era bem jovenzinho, ele tinha 19, 20 anos, talvez, né, nessa época, né, acredito eu, por aí. E ele começou a trabalhar também com outros músicos também renomados de jazz, a colaborar também em estúdio, até que chegou um dia que o John Coltrane, né, lendário, né, saxofonista John Coltrane, ele estava se desligando do quinteto do Miles Davis, e aí ele estava querendo formar a sua própria banda, né, o seu quarteto. Ele teve problema com Miles Davis, com o vício dele em entorpecentes, né? O John Coltrane estava com sérios problemas, né? Da sua dependência química na época. E o Miles Davis, que ele já tinha se curado, né? Se libertado do vício em drogas, e ele não admitia mais músicos que estivessem com problemas com drogas, problemas sérios, no seu quinteto. E aí ele acabou brigando com o Coltrane, e o Coltrane deixou o quinteto do Miles Davis. E aí ele formou o seu próprio quarteto. A partir dali, ele começou a gravar a sua própria música, né? Os seus trabalhos solo, né? E aí ele convidou o McCoy Tyner para ser o seu pianista do seu quarteto. E aí, junto com o Jimmy Garrison no baixo e o Elvin Jones na bateria, aí estava formado o quarteto do Coltrane, que se tornou um dos quartetos mais famosos da história do jazz, né? É um quarteto muito cultuado, né? E esse quarteto gravou verdadeiras obras-primas, né? Como, por exemplo, álbuns como Giant Steps, né? E principalmente a grande obra-prima, que é considerado o, o álbum mais genial, né, do Coltrane, né? I Love Supreme. E é esse quarteto que está que criou e gravou, né?
que toca ali no I Love Supreme. E aí eles ficaram vários anos, né, excursionando, né, gravando álbuns, tocando juntos, esse quarteto e o McCoy Tyner ali no piano. Aí, depois, o Coltrane começou a se interessar pelo free jazz e também a música indiana, coisas ali orientais ali, espirituais, né, que ele estava numa fase espiritual, porque ele estava querendo largar o vício em drogas, né? E depois ele conseguiu se libertar, mas aí já era tarde, né? Já tinha a droga já tinha feito danos, né, irreversíveis, né, no seu organismo, principalmente no seu fígado, né? E aí acabou vindo a falecer, né, prematuramente com 40 anos, né? Mas aí nessa fase que ele estava casado com a Alice, né? E a Alice também foi uma das responsáveis, né, pelo Coltrane ter aderido, né, ao free jazz e um outro estilo de jazz bem mais visceral e radical e vanguardista, né? E aí nessa fase aí se desfez, né, esse quarteto. E o Tyner começou já a formar as suas próprias bandas, né? Seus próprios quartetos, quintetos. E aí ele começou a gravar os seus álbuns solos. E foi aí que ele começou a ter uma preocupação também, e ele estava querendo uma sonoridade mais rica, de um colorido no jazz, porque ele estava meio cansado na época, e ele estava meio assim, pouco revoltado, meio decepcionado com o jazz acústico, por exemplo, né, porque ou todo mundo estava indo para o jazz fusion, né, eletrificando o jazz, né, ou jazz rock, aquela coisa, e os que continuavam tocando jazz acústico, tava uma mesmice, né? Tava aquela coisa, era sempre aquelas mesmas formações, trio, piano, contrabaixo, bateria. Ou então era o quarteto, piano, sax, contrabaixo e bateria. E ele estava querendo ampliar as formas, né? E a instrumentação do jazz, né? Então aí ele começou a pesquisar muita coisa. Ele estava ouvindo muito na época e ele estava tendo muita influência da música africana, né? E também da música oriental, somente os ritmos árabes, turcos, e também, assim como aconteceu com Dave Brubeck também, né, que a gente falou no vídeo anterior. Mas o que mais também estava fascinando muito o Tyner nessa época eram os ritmos latinos. Então ele estava realmente fascinado pela música latina, principalmente ali o flamenco, aquela coisa do gypsy, né? Dos ritmos de dança ciganos, bascos, e, e aí ele começou a fazer um trabalho de pesquisa, né? Desses ritmos. E aos poucos ele começou a incorporar
esses estilos, né, e essas influências no seu jazz, na sua música. Então aí ele começou a aumentar até o número de músicos participantes, né, nas suas bandas, né? E até nessa época ele trabalhou muito com o saxofonista Sonny Fortune e vários outros músicos ali que não tocavam instrumentos ali que não eram muito comuns, né? No jazz na época, né? Somente instrumentos percussivos, né? Ali também acompanhavam ele. Ele começou também a trabalhar com o violinista John Blake, também nessa época. E aí nós tínhamos também a presença de violinos, né? Violino na sua música. Tinha também alguns álbuns que tinha participação de orquestras de cordas ali, que dava uma sofisticação, né? E um refinamento, né? E uma textura, assim, muito bonita, né? Na sua música, na sonoridade do seu jazz, né? E aí, foi aí que foi o começo dessa empreitada, né? Desse idealismo dele na ampliação estética, né? Do colorido sonoro do jazz, que começou ali naquele álbum Saara, que é uma verdadeira obra-prima também esse álbum, e principalmente a faixa título, né? Que é bem longa, tem mais de 20 minutos de duração. E ali ele explora muito bem a música africana, né? A influência dos ritmos, né? Africanos, com bastante percussão ali, né? Africana. E tem alguma coisa ali de vanguarda, né? Do free jazz, mas sem aquele radicalismo, daquela coisa muito mais ruidosa, né? Do Ornette Coleman, né? Ali é um free jazz um pouco mais rítmico, né? E com texturas ali, né? E com muita improvisação ali, né? No piano, né? Então ali nesse álbum, né? Nessa faixa título Saara, o piano do Tyner tá primoroso ali. É um dos solos mais belos, né, dele, toda a carreira dele. Ali o piano dele atinge dimensões orquestrais ali. É de tirar o fôlego. Não tem como a gente que é apaixonado por música, né, música instrumental, né, música de valor, né, artístico, né, música que tem sentido, né, artístico, conteúdo, né. A gente não ouvir uma música assim, como Saara, e não se arrepiar. É algo assim que arrepia, né? Tamanha a expressividade, né? Tamanha a criatividade, né? E o talento dele ali no piano, né? Nessa peça. E ali já explorando ao máximo também o desenvolvimento rítmico e estrutural do jazz ali. Então o Tyner, ele deu continuidade aos experimentos do David Brubeck e ainda alargou mais, né? Enriqueceu mais essa paleta, né? E o jazz, a partir dali, foi cada vez se tornando uma música cada vez mais rica, né? De estrutura, de musicalidade, de técnica apurada. E aí ele deu continuidade
e foi lançando álbuns também, um melhor que o outro. Fly With the Wind, que é também um álbum incrível dele, que aí aparece uma orquestração ali, né? Parecem cordas ali. E aí também nós temos participação de músicos também sensacionais, como Hubert Laws, né? Tocando flauta. E tem um álbum dele também, Sama Layuca, também, que tem influência também até do samba, né? Da música popular brasileira ali também. E ali nós temos o percussionista Guilherme Franco, né? Que ele arrasa ali na rítmica, né? Ali com a influência brasileira ali também. E tem um álbum dele também chamado Focal Point, que ali nós temos até também algumas músicas com uns ritmos ali árabes também, orientais ali, muito bonitos também. E aí ele chega ao auge, esse experimentalismo todo e essas inovações de fusões, né, desses ritmos e desses estilos, né, latinos, né, africanos, orientais na sua música, no seu jazz. E aí chega-se ao auge nesse álbum aqui. Horizon. E aqui nós temos seis músicos, né? Além do Tyner, 6 músicos o acompanhando. Então nós temos o John Blake no violino, um violinista incrível, que infelizmente ele não é muito assim, não se tornou um músico muito conhecido, né? As pessoas falam muito no Grappelli, né? Stéphane Grappelli, no Joe Venuti, no Ponty, né? No Jean-Luc Ponty, e no Didier Lockwood, assim, de violinistas assim que se destacaram, né, no jazz. Sempre esses que vêm à mente, né? E ninguém fala no John Blake, mas o John Blake é também um violinista de jazz incrível. E nesse álbum aqui, ele tá perfeito aqui. E aí nós temos o Joe Ford nos sopros, né? Ele toca flauta, sax alto e sax soprano. Nós temos o George Adams, que também nós temos 2 músicos aqui de sopro, tocando sopros. George Adams também toca flauta e sax tenor. Isso que é incrível, porque aí juntando os dois, isso dá uma sonoridade orquestral a esse álbum. E aí no contrabaixo nós temos o Charles Fambrough, que já era um músico que estava acompanhando o Tyner já há vários anos. E na bateria o Al Foster. E aí na percussão o Guilherme Franco, que eu já citei, né? Que ele deu esse toque, né? Esse exotismo, né? Um toque meio assim latino, também africano, né? A esse álbum. Uma grande performance dele aqui também. E aí nós temos 5 peças aqui, né? 5 faixas. E das 5, 3 são de autoria. Aliás, 2 são de autoria do
McCoy Tyner. Aqui abre e aqui encerra o álbum. É curioso, né? E aí nós temos duas peças que são de autoria do Blake, do violinista, e uma de autoria do contrabaixista Charles Fanbrough. E esse álbum, ele foi gravado e lançado em 1979. E aí nós estávamos falando do Time Out do Dave Brubeck, que é de 59, 20 anos antes. E ali começou a revolução rítmica no jazz com este álbum, e o jazz passou a ser uma música muito mais rica ritmicamente, que até então era uma música mais limitada na questão rítmica. E a partir desse álbum, de 59, o jazz começou a evoluir e se tornar uma música muito mais rica, né, ritmicamente. E aí, nesses 20 anos, né, aí passaram 20 anos até esse álbum do Tyner, então foram 20 anos de muita pesquisa, muita experimentação e fusão de vários ritmos, influências e até influências exóticas, né, no jazz. E nesse período aí de 20 anos entre o Time Out do Dave Brubeck e esse álbum aqui do Tyner, Horizon, aí nós chegamos ao auge dessas experimentações todas, e aí o jazz já estava num patamar, assim, quando esse álbum do McCoy Tyner foi lançado, ele já estava num patamar, assim, de uma música muito rica e que já não completamente já distante, né? Já tinha algum tempo que já estava já bem distante do mainstream, e nessa fase então nem se fale, né? E ninguém, o jazz era já considerado uma outra linguagem musical, né? Ninguém tratava o jazz como música popular. Era música clássica, era jazz e música popular, que em alguns países era tratado como música pop, né? Um exemplo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, para eles tem essas três correntes, né? Música clássica, jazz e música pop. Porque aí a gente pensa assim, mas e a música popular mais rica e de mais profundidade artística? Ela não pode ser chamada de música pop. É verdade. Mas aí é que está. Mas lá nos Estados Unidos, essa música cancioneira, que tem muito mais qualidade, profundidade artística e elaboração do que a chamada música pop mainstream comercial, essa música, quando ela tem essa qualidade toda e essa profundidade artística, eles não consideram música pop. Aí ela vai para o lado ela é considerada jazz. Então é aí que está. Então, por exemplo, a obra do Milton Nascimento, principalmente a obra do auge do artístico, da qualidade artística, né, dele, somente a obra setentista dele, né, lá nos Estados Unidos ele é considerado um músico de jazz. Então a obra dele é considerada jazz. Tamanha qualidade. Ninguém considera lá nos Estados Unidos o Milton Nascimento um músico pop. Ele é um músico de jazz. E aqui no Brasil, o brasileiro,
geralmente ele fala que o Milton é um músico, um compositor popular. Mas porque a nossa visão é muito diferente. Porque a música popular cancioneira, que não é mainstream, né? É bom a gente frisar isso, né? A música popular mais elaborada, mais qualificada, de mais profundidade artística. Essa música popular cancioneira, sim, ninguém aqui trata como música pop. A gente fala música popular. Daí até aquele termo, né, MPB, né? Música popular brasileira, né? Vem disso, né? É porque tamanha a riqueza da nossa música cancioneira aqui. Porque são poucos os países que têm uma música cancioneira de natureza popular tão rica como o Brasil. Então, até por causa disso, nós temos esse costume, nós consideramos música popular. Ninguém fala música pop. Né? Ninguém fala que o Chico Buarque faz música pop. O Edu Lobo e nem o Milton. E sim música popular. Né? E lá nos Estados Unidos já é diferente. Nos Estados Unidos, quando é uma música popular deles lá, né? Própria, né, deles, das raízes deles, é como o blues, né? Que deu origem ao jazz, é tratado como folk, né? Ou a música folk, né? Que folk quer dizer folclórico, né? É a abreviação de folclórico, folk. Né? Então é isso, ou é música folclórica, ou quando tem muita qualidade, aí é jazz. E quando é algo comercial, mainstream, e mais, digamos assim, mais repetitivo, que tem aqueles refrões, né? Que para poder tocar no rádio, aí essa música é chamada de música pop. Então aí temos essas diferenças. Então o jazz, que teve uma fase que ele era considerado nos Estados Unidos, né? Já existia esse termo, acho que pop, né? Nos anos ali 40 e 50, na era do swing, né? No comecinho ali dos anos 50, e ainda era bem popular, que poderia ser considerado até pop. Mas depois de todos esses anos, e aqui, chegando ao auge, quando o McCoy Tyner lançou esse álbum, aí perdeu totalmente essa conotação, e o jazz, já há muito, muito tempo, ele não é mais considerado música popular. Né? Jazz é jazz. Né? É uma outra coisa. Virou sinônimo de música sofisticada, né? Música muito elaborada, música que tem uma riqueza de uma qualidade mesmo musical, uma técnica, né? Enfim. E aí, agora falando das músicas, né? Ele abre com a faixa título, né? Horizon, que é, para mim, a melhor música do álbum. Já começa com arrebentando, né? A melhor música do álbum. É a mais longa também. Ela tem 12 minutos, né? E aqui tem a influência, um ritmo latino, e tem um tema melódico que se repete, né, algumas vezes. E aí tem o violino do Blake, que está impecável aqui, solos dele, uma textura. E há momentos que ele vai para uma pegada fusion ali, mas ele nunca fica assim, ele nunca lembra, por exemplo, o Ponty, né? Ou o Lockwood, né? Que eles foram muito pro lado do jazz rock, né? Os dois.
Mas aqui o Blake, ao mesmo tempo, ele não lembra o Grappelli também. Ele não lembra em nada os violinistas de jazz mais antigos, né? Que tinha aquela coisa bem swingada, né? Ali ele não lembra. E também não lembra os que foram para o jazz rock, como o Ponty e o Lockwood aqui também. Ele consegue aqui um equilíbrio, né? E texturas aqui, timbres mágicos aqui do instrumento. Uma elegância, uma fluidez ali nos solos impressionantes. E aí nos sopros também, né? Principalmente o George Adams ali, na flauta, né? Também. Ele está bem preciso. E o Joe Ford no sax soprano, né? Tem solos aqui de sax soprano ali do George Adams, ou melhor, do Joe Ford, né? Do Joe Ford ali, que arrepia também ali. E o Tyner dispensa apresentações ali. Ele está impecável, está em plena forma. E os improvisos dele ali, os cacuetes, né? Como já dissemos. O piano dele também em momentos assim de dimensões orquestrais, também coisas ali até meio percussivas, né? No piano, e algo assim, ao mesmo tempo também uma música que ela é complexa, muito elaborada, riquíssima de texturas, de acordes, de harmonias, né? Riquíssima ritmicamente, mas ao mesmo tempo ela é prazerosa de se ouvir, né? Ela é dinâmica, né? E ela é prazerosa de se ouvir, ela é melódica, né? Então é um momento belíssimo do álbum aqui. E aí, logo em seguida, aí vem uma música que também eu acho ela é muito bonita, Woman of Tomorrow. A Mulher do Amanhã, né, em português. Essa é uma música do violinista John Blake. E é a música mais lenta, né? Aí seria uma balada, né? Do álbum. E aí é um momento, assim, bem introspectivo, com o violino suave, né, os solos suaves do Blake. E tem alguma coisa nessa música que eu já percebi, já desde a primeira vez que eu ouvi esse álbum, que é a influência impressionista. Então ele tem uma coisa que remete um pouco à música do Ravel. Aquele impressionismo mais acentuado, menos assim, menos desvanecido assim, né? Como, por exemplo, do Debussy, que o Debussy é mais desvanecido assim, né? Aqui não, aqui é aquele impressionismo um pouco mais acentuado na tonalidade ali, né? Tons mais quentes ali, que remete mais ao Ravel, né? A música do Ravel. Aqui nessa música. E aí o piano mais delicado também ali, do Tyner. E nós temos texturas ali incríveis. Sonoridade também desse álbum é incrível, né? E é uma coisa ali que é até meio cinematográfica nessa música, né? Tem um timbre ali, algo que remete a alguma cena de algum filme clássico, né? Alguma paisagem, né? Uma paisagem sonora. Lembra alguma coisa praiana, praieira, assim, né? E aí tá falando de uma mulher, né? No título, né? Mulher do Amanhã, Woman of Tomorrow. Então a gente poderia imaginar uma bela mulher num cenário ali, numa praia, né? Num ambiente ali praiano. E aí vem o lado 2, aí Motherland, aí uma música também do Blake, do violinista John Blake.
É uma música longa também. Ela tem mais de 8 minutos. E aqui é uma música mais experimental ali, que tem alguma coisa até mais fusion também nessa música ali, na proposta dela. Tem o baixista Van Brou brilhando ali, ele faz um contraponto ali das linhas, né, do contrabaixo dele, que dão uma sonoridade até meio hipnótica, né, nessa música. Modulações incríveis, né? Ali também nós temos a retomada de uma coisa meio modal, né? Porque o Tyner, ele tinha muito essa coisa do jazz modal, que era da escola do Coltrane, né? O John Coltrane, ele vinha dessa escola do jazz modal. E o Tyner absorveu isso, né? Então nessa música aqui ele dá uma retomada, né? Um pouco nessa coisa do jazz modal, mas tem quebradas ali também de ritmos ali, quebradas harmônicas ali, e os sopros aqui estão também no seu melhor momento. Então há um momento que tanto o Ford como o Adams tocam sax, né? E também flautas ao mesmo tempo, né? Em algumas passagens ali, que a gente tem a impressão que já tem até uma banda, né? Parece uma banda até grande ali de sopros, né? Em alguns momentos, por causa deles tocarem ali juntos os dois instrumentos iguais, né? Ao mesmo tempo ali também. Então é incrível, né? E aí depois vem One for Honor, essa do Van Brou, do contrabaixista Charles Van Brou. E aí nessa música não aparecem os sopros, né? Aí é a única música que não tem os sopros ali. Aí é só o Tyner no piano, o Van Brou no contrabaixo e o Al Foster na bateria. Então ali nós temos aí já seria o clássico trio de jazz, né? E ali o Tyner tem alguns solos ali já um pouquinho mais swingados, né? Já é um momento dele que ele já quer ali nós temos a impressão que ele está querendo fazer uma peça jazzística mais tradicional ali, né? Então ali é bem diferente, por exemplo, do que ele faz na faixa título, né? E na música anterior, né? Motherland, né? Como a gente falou, que aí ele ataca os pianos ali de uma maneira bem enérgica, né? E bem assim, com bastante velocidade, né? E uma rítmica que foge até a qualquer medida métrica, né? Ali, qualquer. E aqui nessa música nós percebemos ali uma pausa, né? Nisso e um estilo mais polido e mais contido, né? Ali que seria de um jazz mais tradicional e uma maneira mais swingada ali, né? No piano. E aí o encerramento com Just Feeling, que aqui o sax alto, né? Do Joe Ford, né? E também o tenor do George Adams também brilham aqui em solos ali também magníficos.
E aí um tema melódico bem mais acessível também. Essa música eu acredito que é a mais acessível do álbum. E ela tem um tema melódico que ali já está mais próximo do estilo do jazz norte-americano, né? O estilo mais tradicional do jazz norte-americano. E também não tem aquela coisa latina, né? Ou africana aqui nessa música. E aqui já a percussão do Guilherme Franco está bem mais discreta, né? Quase não aparece, né? E nós percebemos uma influência até do quarteto, né? Do Tyner com o Coltrane, né? Nessa música. Naquela fase dele ali do Giant Steps ali, né? E procurando uma música bem elaborada ali, com os seus improvisos, né, no piano, né, incríveis ali dele também, mas fugindo também um pouco de alguma linha mais exótica ou de algum ritmo mais que sai um pouco da daquela coisa mais trivial, né? Dos compassos, né? Do jazz ali, entre o 4x4 e o 5x4, né? Aí essa música fica ali no meio termo, né? Mas ao mesmo tempo ela tem essas passagens ali de muita elaboração nos solos dos instrumentistas. E principalmente, é claro, no piano do Tyner. Então é isso aí. E aí eu encerro o álbum também com chave de ouro aí dessa música. Então, aí depois o Tyner continuou gravando vários outros álbuns também belíssimos também, teve várias parcerias também com outros músicos, gravou mais recentemente aí álbuns com o George Benson, muito interessantes, o George Benson tocando guitarra jazzística, assim, ali, tocando jazz, né, mesmo, não o R&B, né, ou pop, né, ali o jazz mesmo, e cantando até alguns standards ali de jazz mesmo. Antes dele falecer, né. Aí, infelizmente, o McCoy Tyner aí partiu aos 81 anos. Em 2019, né? Ele partiu aos 81 anos. Então é isso. Aí foi um desses grandes nomes do jazz que fez parte aí dos músicos que ajudaram a evolução rítmica e estética e a ampliação sonora, a ampliação da musicalidade do jazz. O Dave Brubeck, né, como a gente falou no primeiro vídeo, e hoje o McCoy Tyner. Então é isso aí, eu fico por aqui. Aí o próximo vídeo eu vou falar agora na próxima semana, de dois saxofonistas brasileiros e que eles têm em comum que os dois fizeram parte, né? Fizeram parte, né? De duas bandas instrumentais da música instrumental brasileira que são das mais cultuadas, né? E aí eu vou falar deles, de dois álbuns, né? Solo deles, né? Trabalhos deles
solo desses dois grandes saxofonistas brasileiros. Então, até lá!